Cada século trazia sua porção de sombra e luz, de apatia e de combate, de verdade e de erro, e o seu cortejo de sistemas, de ideias novas, de novas ilusões. Em cada um deles rebentavam as verduras de uma primavera e amareleciam depois, para remoçar mais tarde. Ao passo que a vida tinha, sim, uma regularidade de calendário, fazia-se a história e a civilização. E o homem, nu e desarmado, armava-se e vestia-se, construía o tugúrio e o palácio, a rude aldeia e Tebas de 100 portas, criava a ciência que prescuta e a arte que enleva, fazia-se orador, mecânico, filósofo, corria a face do globo, descia ao ventre da terra, subia à esfera das nuvens, colaborando assim na obra misteriosa com que entretinha a necessidade da vida e a melancolia do desamparo. Meu olhar, enfarado e distraído, viu enfim chegar o século presente e atrás dele os futuros. Aquele vinha ágil, destro, vibrante, cheio de si, um pouco difuso, audaz, sabedor, mas ao cabo tão miserável como os primeiros. E assim passou, e assim passaram os outros, com a mesma rapidez e igual monotonia. Redobrei a atenção, fitei a vista, enfim ia ver o último. Mas então já a rapidez da marcha era tal que escapava a toda compreensão. Ao pé dela, o relâmpago seria um século. Talvez por isso entraram os objetos a trocarem-se. Uns cresceram, outros minguaram, outros perderam-se no ambiente. Um nevoeiro cobriu tudo, menos o hipopótamo que ali me trouxera, e que, aliás, começou a diminuir, até ficar do tamanho de um gato. Era efetivamente um gato. Encarei-o bem. Era o meu gato sultão, que brincava à porta da alcova com uma bola de papel. Boa tarde, senhores, para vocês que irão assistir a aula. Bom dia. Estou abrindo aqui Realismo e Naturalismo com Machado de Assis, célebre, Memórias Póstumas de Brás Cubas, com um fragmento do capítulo chamado O Delírio, que, se vocês repararam na leitura e se puderem ler o próprio fragmento, vocês vão ver que é um texto atualíssimo pelo que ele fala da passagem do tempo, dos séculos e dos problemas que os séculos trazem, né? De alguma forma, ele coloca semelhanças e diferenças de forma muito sutil nesse fragmento entre os séculos que vão passando, né? Bom, nós vamos iniciar, né, com o nosso contexto histórico. E mais que nunca, né, talvez o realismo, o naturalismo e o modernismo sejam os movimentos literários, artísticos, que mais precisem da compreensão do momento histórico, para que a gente possa entender algumas características. Então, vamos lá. Eles são do final do século XIX, 1881, que vai datar da publicação, ainda em periódicos, em jornais, como fazia o romantismo, que publicava os romances na forma de folhetins nos jornais, né? O realismo e o naturalismo também fazem, né? Os primeiros romances publicados são Memórias Póstumas de Brás Cubas, em 1881, e O Mulato, em 1881. Por que isso é importante que a gente saiba? Primeiro, porque o Memórias Póstumas não é exatamente um livro realista, porque ele critica os hábitos científicos, as questões científicas, ele ironiza as questões científicas, ele ironiza o próprio conceito de realidade, porque o personagem principal é um defunto, mas vai estabelecer uma grande crítica social. Tá? O Mulato é importante porque em 1881, que nós temos ainda a escravidão no Brasil,
né? E deixa eu conferir aqui, porque há coisas que a gente tem que conferir, datas, por exemplo, né? A única lei que eu tenho que dá, aspas, vantagem a escravos é a lei do ventre livre, que é de 1871, é de 10 anos antes, e era muito complicada porque, assim, estabelecia que a partir daquela data, 1871, os filhos de escravos seriam livres, mas teriam duas opções, né? Ou eles seriam entregues para o Estado, porque os pais são escravos, ou ficariam com os próprios senhores de engenho. E os pais optavam por ficar com eles, né? E lógico que essa mão de obra que estava ali seria, embora livre, barata, de graça, porque eles estavam sendo sustentados, né? Comida e lugar para dormir pelo senhor de engenho, era vantajoso, né? Então, o mulato é muito importante porque ele vai questionar a escravidão, né? Ainda vai questionar a visão preconceituosa que se tem do miscigenado, né, que não é nada nem para o branco, nem para o negro, né, para o preto. Então, são livros que vão começar a colocar uma série de questões que aquele mundo idealizado, romântico, não colocava. E aí nós temos uma importância do contexto, né, para além da questão da escravidão ou da proclamação da República, porque quando o realismo e o naturalismo surgem, eles também questionam a ausência da República, porque a República é proclamada em 1889, né? Então, vamos lá. Pontos importantes. A Revolução Industrial, né? Nós teríamos lá uma divisão entre duas classes muito claras, o proletariado e a burguesia industrial, a luta de classes e de interesses, né, entre essas classes, o confronto dessas classes em relação aos interesses distintos que elas têm, né? E nós vamos ter as teorias científicas também muito em voga na época. Darwin, né, como processo natural de seleção da espécie, nós teríamos também a questão do Lamarck, né, também falando de como as espécies sobrevivem, como elas se adaptam ao meio, e teremos o positivismo, que vai ser uma corrente que vai alicerçar todo o conhecimento em torno da ciência. Então, as correntes científicas vão ser muito importantes, né? Exemplo, quando eu tenho lá o determinismo, que vai dizer que o homem é fruto do meio que vive, nós vamos ter uma vertente na literatura que vai ser o determinismo social. Se o homem vive num cortiço, ele tende a agir como os moradores de um cortiço. Se o homem vive dentro da alta burguesia do século XIX, ele tende a agir como esses homens, né? Um grande barato nisso é a figura do João Romão no Cortiço, que vai justamente ser o meio termo disso. Ele começa o romance com traços tremendamente realistas, porque ele não sai de dentro do cortiço, ele é o dono do cortiço, ele cuida de tudo lá, então ele tem aquele traço típico dos moradores do próprio cortiço, só que ele almeja mais, ele almeja ingressar na alta sociedade, e ele tem poder financeiro. Ele se alia a uma família tradicional, mas na miséria, na bancarrota. Então ele vai ganhar o nome e ele começa a mudar as atitudes dele. Não para o bem, é um jogo de interesses sociais. Ele começa a colocar um verniz na sua aparência, né? Na visão que se tem dele, né? Então ele, por interesses pessoais de alcançar uma nova classe, ele vai modificando para que ele possa se adaptar ao que essa classe quer. Por outro lado, a família que está na bancarrota quer que ele venha porque ele é o poder econômico, né? Então, muito claro, a gente vai ter então esse jogo de interesses. Bom, importante também, além das correntes científicas, vai ser a psicologia, né, que está em pleno andamento com Freud, principalmente. O que
Por que sinalizar isso? Porque Freud vai falar do id, o desconhecido, aquilo que está dentro de nós que nós não mostramos ao outro. E aí a abordagem na abordagem dos personagens eu vou ter uma forte visão psicológica, ou seja, que motivos os motiva? Não é mais aquela coisa dele ser bonito e ser honesto, dela ser manca e dócil, né, dos romances românticos, né, a Pata da Gazela lá com a moça, extremamente dócil, mas tinha um defeito, mancava, mas apesar daquilo, ela era boa. Não são personagens opacos, né? Talvez a grande influência até num primeiro momento seja o Alencar, mas esse perfil psicológico ele fica mais denso, mais tenso. Eles agem de uma forma, querem outras coisas. Bom, dentro disso, nós vamos ter então importância da literatura mundial, né? Em Portugal, o chamado romantismo social, que é o equivalente ao nosso realismo, vai ter o Eça de Queiroz com o Crime do Padre Amaro, o Primo Basílio, os Maia, né? Romances publicados. Teremos, na França, o Gustave Flaubert com Madame Bovary, que é um romance que fala sobre adultério e sobre a mulher na sociedade burguesa, né? Emma Bovary comete adultério, vai ser excluída socialmente, morre ao final, desculpa o spoiler, mas é necessário. E é uma crítica tecida ao que a sociedade faz com a figura feminina. Ele não exalta essa punição, ele critica. Não é à toa que ele diz Bovary c'est moi, né? Madame Bovary c'est moi, Madame Bovary sou eu. Ele quer dizer que ele representa talvez a visão dos excluídos, né? Socialmente, daqueles que são postos à margem da sociedade. E aí temos também, na França, o Émile Zola com Germinal, que é um romance naturalista de fortes influências mundiais. Ele vai influenciar o mundo inteiro, inclusive o Brasil, né, em que há passagens de grande violência e de ações coletivas. Então, isso é muito importante. Tá? Bom, características do realismo. Primeiro, o teor crítico. Vamos falar mais dessa parte, já que a gente já falou, né, de alguns escritores. É a crítica, o realismo tece uma forte crítica à burguesia, né, através das suas instituições. A igreja, com I maiúsculo, instituição, a família, com F maiúsculo, instituição, tá? A educação, com E maiúsculo, instituição. Por que isso? Porque são as células burguesas. E o realismo quer criticar esses valores burgueses, ao contrário do romantismo que os idealizava. Então, dentro da família, por exemplo, a forte inclinação é o adultério. É mostrar que a vida é feita de jogo de aparências sociais. Eu me casei com uma mulher porque ela é bela, ela se casou comigo porque eu sou rico, né? E o adultério com visões distorcidas. Para o homem ele é permitido, a mulher leva à morte, provavelmente ao pagamento com sangue, né? O homem acaba sendo para o homem acaba sendo plausível a traição, para a mulher nunca. Bom, fora isso, eu tenho dentro dessa questão da escola, por exemplo, o Ateneu, são jogos de interesses sociais. O Ateneu fala de um internato cujo dono, Aristarco, o diretor, o Aristarco, ele trata com medidas diferentes os alunos oriundos de uma classe mais baixa, que conseguem chegar lá, e os alunos ricos, né? O narrador personagem fala que ele tinha um outro tratamento porque ele era filho de pai rico. Então, bem claro, são sempre os jogos de interesses materiais. No Crime do Padre Amaro, a crítica instituída é a igreja, né? A riqueza
da igreja, ao poder que a igreja tem, capaz de destruir pessoas que não compactuam com aquilo. Né? O Amaro erra, ele se envolve com a Amélia, a mulher que ele deseja, a Amélia fica grávida, ele fica revoltado porque ele vai perder todas as garantias da vida dele de sucesso, ele perderá. Então, eles empurram, a cidade empurra um novo pai para o filho de Amália, que, tremendamente chocada e mal com aquilo, porque ela amava o Amaro, e ela morre. Então, a sociedade pune aqueles que querem uma vida, né, uma natureza romântica dentro do realismo. O Amaro, depois disso, volta a ser padre e fica subentendido que ele ainda continua a buscar mulheres, só que agora ele comete, ele sai com mulheres que são casadas. Se engravidarem, o pai, que é de alta sociedade, não vai reclamar, né? Já tem um pai para a criança e as pessoas não querem escândalos. São jogos de aparência social e de interesse. Bom, com isso eu tenho uma narrativa mais verossímil. Verossimilhança, buscar aproximação com a realidade. Quais são os meios? Precisar datas e locais. Tá? Quando eu pego lá no romance de transição do realismo, do romantismo para o realismo, era no tempo do rei, período monárquico. Então, eu tenho um caráter aí verossímil, próximo à realidade. O Machado vai falar muito de datas, 1880 e poucos, 1870 e poucos, e do Rio de Janeiro. Ele vai falar do Engenho Novo, do Cosme Velho, para dar a impressão de que realmente aquela história está existindo. Então, deixar preciso datas, locais ou situações até históricas são formas de tornar esses romances verossímeis, próximos à realidade. Ora, mas por quê? Gente, se o nome do movimento é realismo, ele quer se aproximar o mais fortemente possível da realidade. Né? Então, outro meio disso são as descrições detalhadas de coisas. Né? De uma rua, de um quadro, de um espelho. Capitu com seu espelho de latão que custou uma pataca. Né? A descrição dos objetos, dos personagens, ela é muito forte. E aí, voltando, também o aspecto psicológico. Eles externamente são uma coisa, internamente são outra. Eles são falhos, eles têm defeitos, eles também podem ter qualidades, mas têm muitos defeitos. Né? É a presença, então, aí do anti-herói, o oposto do herói ou do herói problemático. Bentinho é um herói problemático. Por quê? Ele vive, né, em Dom Casmurro o conflito. Será que ele foi traído? Ele afirma que sim. Mas ele é ciumento, ele é manipulável, ele é angustiado, ele é manipulador, né? Ele é egocêntrico porque ele acha que tudo tem que girar em torno do que ele pensa. Então ele é um herói problemático, ele não tem a perfeição. Né? As figuras dos romances ou dos contos do Machado são heroínas problemáticas, porque são mulheres comuns. Lembra da Conceição de Missa do Galo? Né? Ou procure saber quem ela é. Ele diz assim, não é feia nem bonita, assim, assim. Então são tipos comuns com possibilidade de falhas, com possibilidade de erros, ok? Dentro disso, nós fechamos, por enquanto, o realismo. Né? Só um acréscimo, uma narrativa, para ser realista, ela tem que ser objetiva. O que é isso? Não lembra do Alencar? Exaltando pátria, colocando uma mulher com uma visão sentimental, idealizando essa mulher? Não, ele é objetivo. Ele narra os fatos da forma que ele pretende, né, passar que eles foram, sem adjetivação, sem excessos, com secura. Quem quebra isso? Machado de Assis, mas fica para o módulo 14, isso mais especificamente, ok? Bom, daqui a pouquinho a gente vem com realismo, com naturalismo, perdão.